Somos do Polo de Sobradinho e eu sou a Angelita. Nosso grupo de estudos identificou uma correlação entre os assuntos língua, cultura e cognição, com 4 mitos e com 2 casos exemplares. Eu sou a Cristiane e vamos começar pelo mito número 5, que é: o lugar onde melhor se fala o português no Brasil é no Maranhão. O que sustenta esse mito é que ele é considerado por muitos o português mais correto, melhor e mais bonito, porque está relacionado com o português falado em Portugal, onde o pronome tu tem a conjugação correta dos verbos. Sou a Rose. Se trata de um mito falso porque não existe nenhuma variedade linguística melhor, mais pura, mais bonita ou correta, pois todas atendem às necessidades de quem as emprega. Sou a Joelma e nós devemos combater esse mito dentro do salão de aula, porque cada região tem seu próprio jeito de falar, então não podemos afirmar que um estado fala melhor o português do que o outro. Eu sou a Aline. Um exemplo de estudo é a maneira com que cada pessoa se refere a determinadas palavras. Um exemplo é como o paulista se refere pronuncia a palavra anteontem, ou ao baiano falando a palavra manhinha. Nada disso deixa de estar certo, até porque as palavras sofrem a referência do meio em que elas são inseridas. Mito 6. O certo é falar assim porque se escreve assim. Ele é desacreditado por Marcos Banho, porque para ele existe uma variação linguística. Para ele é necessário que exista uma ortografia única para a língua. Porém, cada pessoa tem seu jeito particular de interpretar a língua. Por isso que existe a variação linguística. Na verdade, existe um grande mito em que dizem que existe uma maneira correta de se falar, de se pronunciar as palavras, porém isso é um mito, é um equívoco, vem a ser mais uma briga entre os escritores gramáticos e os linguistas, onde eles querem que permaneça a reprodução de exatamente como se é escrita uma determinada palavra. Porém, existem várias variações culturais e não é assim que funciona. Todos estão corretos, cada um dentro da sua cultura e do seu conhecimento. Alguns exemplos sobre o mito 6. A palavra estouro, nós escrevemos estouro, estourar, porém falamos estouro. A palavra roupa, escrevemos com ou e falamos roupa. Então, no Brasil existe muita diversidade cultural, por isso da pronúncia das pessoas. A palavra três, escrevemos três, porém no Rio de Janeiro as pessoas vão falar três. Em outros lugares do país vai ser falado três. E assim, não podemos julgar como incorretas. Temos a forma culta escrita, mas a forma falada, ela é diversificada. O certo é falar assim porque se escreve assim, na minha opinião não procede, pois as letras têm sons distintos e a junção delas também. A pronúncia se distingue da escrita e muitas vezes a pronúncia também se distingue de região para região, em função do sotaque. Essa é uma influência cultural que não tem como regular ou julgar, por isso devemos combater esse mito na linguística. O mito 7 nos fala que é preciso saber gramática para saber falar e escrever bem. Esse mito ele se mantém de pé devido ao apego ao ensino da gramática. A falsa ideia de que para ter domínio sobre a língua é necessário, antes de tudo, ter em mente minuciosamente todas as regras e normas da gramática. Ao fato de que pais de alunos e professores ainda mantém a ideia de que é necessário primeiro a aprendizagem da gramática para depois aprender a ler e escrever. Meu nome é Laísa, eu sou do Polo de Sobradinho e eu vou falar o porquê do mito ser falso. Na visão do autor, a gramática é um objeto de poder e controle, e todos os que falam sabem falar, e saber falar é apenas saber a língua. Uma pessoa pode não ter o domínio da língua e não ter um conhecimento sobre as regras gramaticais, mas ela tem um conhecimento intuitivo que ela consegue completar as frases de uma maneira correta sem saber todas as regras.
O importante é entendermos que toda linguagem gera comunicação. Isso independe do uso correto da gramática, pela simples razão que um pensamento pode ser transmitido de diversas formas para ser entendido. Bueno, então, em relação ao mito de que é preciso saber gramática para falar e escrever bem, nós podemos citar 2 exemplos de como eles estão enraizados em nossa cultura. O primeiro deles está relacionado ao fato de que há uma compreensão equivocada de que a gramática normativa é sinônimo de bom uso e domínio da língua, o que não ocorre, porque nós sabemos que o domínio da língua é muito além de conhecimentos gramaticais. E o segundo exemplo desse enraizamento está relacionado ao fato de que muitas aulas de língua, incluindo as de língua estrangeira, entendem que ensinar gramática é ensinar a língua, como se isso fosse suficiente para que um usuário fosse dominar a língua portuguesa, a língua espanhola ou qualquer outra linguagem. Sobre o mito, é preciso saber gramática para falar e escrever bem. Esse mito tem que ser combatido nas aulas de leitura, porque nas aulas de leitura o mais importante é a educação linguística dos sujeitos, respeitando o meio em que eles vivem e a forma como eles falam nesse meio, ou seja, o letramento dos sujeitos nesse meio em que eles vivem. E o mais importante é que eles leiam muito, que é através de ler e reler e ler é que eles vão falar e escrever bem, não através da gramática, porque a gramática vem como o aperfeiçoamento desta leitura, que eles fazem nas aulas de leitura. A norma padrão da língua é a norma que corresponde a uma forma tradicional, literária. É um padrão estabelecido numa gramática normativa que é baseada no modelo anacrônico. É a idealização de uma língua certa, mas na verdade ela não corresponde a nenhuma equivalência de língua falada, ela não faz parte das interações sociais. Mas mesmo assim ela faz parte do ensino escolar e deve fazer, só que de uma forma crítica, para que os alunos se dêem conta dessa diferença. Então, o mito de que o domínio da norma padrão é um instrumento de ascensão social é a falta de sensibilidade para reconhecer que muitas pessoas necessitam muito mais do que aprender a língua padrão. Muitos brasileiros necessitam de condições mínimas de sobrevivência, e a educação, nesses casos, tem um papel muito maior na vida dessas pessoas. O domínio da língua padrão não é o que as faz ascender socialmente, mas a capacidade de ler e de compreender o mundo é que pode transformar a sociedade. Enquanto tivermos uma sociedade e um governo racista, machista e que não se preocupa com a desigualdade social, de nada vai adiantar ensinar a língua padrão na escola. Tem relação com a questão da língua culta relacionada à ascensão social. Segundo o autor, então, Marcos Bagno, é um mito, uma vez que o indivíduo não precisa dominar a norma culta para ter sucesso em diversas esferas da sociedade. E, principalmente, o professor de linguagem, tanto em aulas de língua portuguesa como em aulas de literatura, não devem rotular alunos por não estar completamente adequado à norma culta. Deve reconhecer as formas diferentes de escrita relacionadas aos seus contextos de vida. O sotaque e seu papel cultural. O sotaque tem um papel importante em um país grande como o Brasil. Cada região e estado tem o seu, seja ele a nível social ou mesmo cultural. O que acontece é que, em linhas gerais, pessoas de determinado local que vivem ou se criam somente naquele local passam a apresentar características endêmicas de aprendizado durante a sua formação, sendo ela comum a seus semelhantes que ali vivem, sendo que assim essas pessoas apresentam o mesmo sotaque. Um linguajar é muito semelhante e está enraizado na cultura e nos costumes daquele povo, fazendo-se presente no dia a dia. Encontramos sim na gramática normativa muchas palabras y muchas adecuaciones y cómo nos debemos comportar con el verbo, con el sustantivo, con una oración subordinada, lo que es, lo que no es, en fin. Y encontramos en la lingüística, si hacemos el estudio de esta gramática científica, cómo sería agradable,
cómo sería constructivo en las escuelas esto. Con certeza que tú saldrías aprendiendo el por qué yo uso un sujeto, un verbo. El portugués está siempre en variable, así como está el español también, siempre variando. Y siempre tendríamos presente los por qué, de dónde están surgiendo essas variações. Para concluir os estudos realizados pelo grupo, destacamos que o preconceito linguístico é gerado pelas diferenças existentes em um mesmo idioma. O idioma falado em uma determinada região é o mesmo falado em outra região, porém tem as suas diferenças regionais. Na obra O Preconceito Linguístico, do autor Marcos Bagno, não existe uma forma certa ou errada. E o preconceito se forma a partir da ideia de que existe uma única língua correta, que é baseada na gramática normativa. E essa ideia colabora para a exclusão social. Por exemplo, quem mora numa capital acredita que fala melhor que quem mora no interior. Isso é uma forma de exclusão. Podemos ressaltar que todas essas variações linguísticas são aceitas e devem ser consideradas uma riqueza cultural.